Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Sou muito grato por você estar acompanhando os nossos vídeos aqui, por você que deixa o seu like, você que compartilha o nosso conteúdo. E hoje vamos falar de um assunto assim muito interessante que a gente não pode deixar de falar. São assuntos que eu particularmente não gosto de estar tratando, mas eu vejo a necessidade de ser tratado. Eu acho que poderia às vezes até ter uma posição um pouco mais séria, né, por parte da igreja de modo geral sobre isso. Eu sinto que é muito assim deixado de lado esse assunto, muito deixado para lá, né? E estamos no, nos últimos dias, estamos perto da volta de Jesus e Cristo falou que ia vir falsos profetas, enganariam a muitos. Então você vê isso entrando dentro da igreja também. Doutrinas falsas, doutrinas cativantes que têm uma ideia assim aparentemente bonita, mas quando você se aprofunda nessa ideia, você percebe o quanto essa ideia não é bíblica, o quanto essa ideia ela é fruto de uma ideologia humana que tem motivações políticas por trás, geralmente. E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos nos posicionar. Como cristãos, precisamos nos posicionar. E uma das teologias assim, teologias, né, que tem mais do humano do que Deus, né? É incrível que chame de teologia, mas tudo bem, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, a gente respeita, a gente entende que até Deus dá o livre-arbítrio, então cada um pensa do jeito que achar que deve pensar, né? Fazer o quê? Sendo verdade ou não, o livre-arbítrio está aí. Mas essa teologia é chamada teologia feminista. Nós já falamos sobre a teologia da libertação, sobre o marxismo nas igrejas. Tem um vídeo aí gravado para você assistir, se você quiser, no nosso canal. Aqui a teologia feminista é uma das vertentes aí, na realidade é tudo a mesma coisa quase. Teologia da libertação, teologia do negro, teologia feminista. Olhar a Bíblia com essa lente diferente, essa lente ideológica, essa lente aí meramente humana de se olhar a palavra de Deus. E o evangelho precisa ser visto com novas lentes. Essas teologias dizem, tem que ser visto com novas lentes, ainda que as lentes não sejam apropriadas para que você veja. O importante é que você tem que ver o evangelho com novas lentes. Se é apropriado ou não, não importa. Tem que ser conveniente para mim e para os grupos, né? Para certos grupos aí ideológicos. A ideologia é uma ideologia assim, que ela veio muitos anos depois da Bíblia ser escrita, mas é uma ideologia que está servindo como base interpretativa da própria Bíblia, para você ver assim que é um absurdo realmente. Como é que pode uma ideologia que vem muitos anos depois até da Bíblia ser escrita, ela se tornar praticamente base interpretativa da Bíblia? É algo assim para se refletir, né? Nem existiam essas ideologias quando a Bíblia foi escrita, né? É um anacronismo assim sem tamanho. A Bíblia não é mais a sua própria intérprete, como a reforma protestante defende. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Que a Bíblia realmente ela contém as informações para interpretar a si mesma, claro, pela direção do Espírito Santo. Não, agora a Bíblia ela foi dissecada, né? Sabe igual aqueles experimentos científicos que se disseca algo, você suga o máximo daquilo ali. Então a Bíblia foi sugada. É uma tentativa de sugar a Bíblia. Até que ela fique de uma forma tão raquítica, tão magra, mais magra que eu, para poder caber numa ideologia, numa teologia tão rasa como essa teologia. Que é a teologia feminista, que tem muito mais de ideologia do que de Bíblia. Como isso pode ser chamado de teologia? Essa é a pergunta. Então a Bíblia é dissecada, ela é sugada, e o seu contexto é ignorado, sua forma interpretativa é distorcida para que ela se adeque a essas ideologias e não só por ideologias anticristãs, ou seja, você anticristãs, anti-Deus, anti-princípios bíblicos.
Porque a Bíblia ela foi escrita baseada em princípios. Como é que você pode interpretar um livro que defende as verdades baseados em ideologias que vão totalmente o contrário a essas verdades? É um absurdo realmente isso. Olha a que ponto que o mundo está chegando, gente. Olha o ponto que o mundo está chegando. Um livro totalmente a favor de Deus, dos princípios bíblicos e cristãos, sim, dos dias de hoje. O verdadeiro cristianismo, né? Agora não. Vamos interpretar à luz de princípios não cristãos. Mas que legal, hein? Nossa, é realmente algo assim que você olha e fica chocado. Então, é, é algo assim. Eu tô com uma colinha aqui porque eu fiz umas anotações, né? Para que eu não me perca no que eu tenho que falar para vocês. Então, é colocado uma lente própria para que a pessoa, com a própria lente, consiga enxergar o que ela quiser na Bíblia. Por exemplo, a grama é verde. Você acredita que a grama é verde. Todos aceitam isso como verdade universal. Até, né, a grama é verde. Aí você chega para um desse pessoal, vamos dizer, uma ilustração, né? Aí você chega para uma pessoa e fala assim: olha, a grama é verde, hein? A pessoa vai falar: não, que a grama é verde? Isso aí é uma ideia pré-estabelecida da, da supremacia branca e não é verde. Quem disse que é verde? Ó, olha para esse, tá vendo esse binóculo aqui? Ah, legal, este binóculo parece muito maneiro. Olha através deste binóculo aqui. Olha, é, tá roxa. Agora estou vendo a grama como roxa. A pessoa vai falar, tá vendo? Você precisa olhar pelas lentes corretas. Ah, mas aqui é meu olho, é o meu globo ocular, poxa vida. Não, tá errado. Você tem que arrancar seu olho fora, praticamente. Porque essa lente aqui que vai fazer você ver as coisas como realmente são. Ou seja, não interessa que a grama ela é verde mesmo. Interessa a lente que é vista. Ou seja, a lente ela mostra aquilo, então porque a lente que aquela pessoa escolheu mostra aquilo, ela acredita que a grama é roxa, mesmo que na realidade, quando ela se despoja daquela lente, ela vê uma grama verde. Vamos avaliar outro exemplo também. Ah, poxa vida, o astrônomo gosta de estudar o espaço, né? Eu tinha um amigo até que ele tem tinha um pessoal que foi visitar, tinha até um telescópio, dava pra ver assim o céu, era bem legal, né? Aí vamos dizer que você tá conversando com a pessoa e fala, é legal, né? O sistema solar tem planetas e tal, né? E a pessoa vai falar, aqui não existe planeta não, não existe planeta. Uai, meu querido, mas existe, a gente tem estudado, você vê, comprovações científicas e tal, e não sei o que. Que isso daí é ideologia não, é ideologia dominante, é a ideologia branca, não tem voz. A gente não tem voz. Porque com base na ideologia dos oprimidos, não tem planeta. É só um exemplo, tá, gente? Não tem planeta. Aí você vai virar para ele e vai falar, uai, eu tenho meu telescópio ali, ó, olha ele para você ver. Aí a pessoa vai falar, não, 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 não. Que telescópio o quê, filho? Você tem que olhar por essa lente. Ela pega uma lente de aumento. Olha pro céu agora. Aí você vai pegar e olhar. Não dá pra ver planeta com essa lente não. Então é que você tá usando o instrumento errado de leitura do universo, né? Então, você tem que usar essa lente, que essa lente vai fazer você ver com clareza, né? É exatamente isso, eu estou ilustrando para você exatamente isso que essas teologias fazem com a Bíblia. Elas colocam uma lente que limita o que realmente está escrito na Bíblia, suga até a Bíblia ficar parecida, aparentemente parecida com o que elas querem. Na realidade, a Bíblia permanece a mesma, mas a lente que ela está usando é uma lente que exclui certas passagens que não são convenientes. O exemplo do planeta, o planeta continua lá. A pessoa viu com o telescópio e o planeta está lá. Mas a pessoa ela vê a lente e porque ela olha com a lente e não vê o planeta, ela fala, não, baseado nessa lente aqui de vidro, eu chego à conclusão que não existe planetas. Mesmo que os planetas estejam lá na realidade. É a mesma coisa, a pessoa abre a palavra de Deus,
desonra a Bíblia, suga a Bíblia. E mesmo que os princípios continuem escritos aqui. Princípios continuam escritos aqui, mas essas pessoas insistem em dizer: isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve, entendeu? Se acham no direito de selecionar aí o que convém e o que não convém na palavra de Deus. Então, a Bíblia ela tem princípios claros que simplesmente são ignorados porque as pessoas usam lentes que estreitam a Bíblia, que não veem a Bíblia como ela realmente é. Você pode mudar as lentes para não enxergar esses princípios que estão aqui, né? Mas nem todo esse esforço que você faça para mudar as lentes de leitura e interpretação bíblica, não importa o esforço que você faça, isso não tira o fato de que os princípios estão lá, de que os princípios estão escritos lá, certo? Então, ao invés de falar, não, eu não creio na Bíblia, porque esse livro é inteiramente... Não, mas o inimigo ele é sujo, ele tem que se apropriar da Bíblia para dar credibilidade à sua mentira. Ele tem que misturar a verdade com a mentira para poder enganar. Porque podia muito bem falar, não, a Bíblia não serve para mim e tal, porque não é de acordo com as ideologias que eu acredito. Não, eu disse, é muito melhor eu dissecar a Bíblia, eu sugar a Bíblia, até transformá-la ela em algo que eu quero. Eu acabo com a Bíblia, eu acabo com a natureza bíblica, com tudo que a Bíblia é, e transformo ela no livro que eu quero, para aí sim dizer: a Bíblia defende tais práticas que são pecaminosas. A Bíblia ela tem que ser interpretada com base em ideologias humanas. Mas a Bíblia, assim, a Bíblia é um livro acima, né, de qualquer outro livro, mas cada livro, cada contexto escrito, né, cada tipo de texto ele é interpretado de uma maneira. Você aprende isso em português, né? O texto jornalístico ele é interpretado de uma maneira, uma poesia é interpretada de outra, certo? Uma história de ficção ela é interpretada de outro jeito. E assim vai. Dependendo do texto que você lê, é um método um pouco mais diferenciado que você lê aquilo. Uma poesia, você muitas vezes não vai tomar aquilo como literal, enquanto um texto jornalístico, né? Você vai tomar aquilo com uma certa literalidade. Então, agora não, mas a Bíblia não. Você vê que isso se aplica até secularmente falando a todos os tipos de textos escritos. Não tem essa maneira de você ser intruso. Você não vai utilizar ferramentas para você interpretar uma poesia. Vai ter ferramentas que você não vai usar para interpretar um texto jornalístico. Né? Então a poesia fala, olha, você brilha como o sol da minha vida, né? Ali é usado uma comparação, né? Que você está fazendo uma poesia para uma moça que você gosta. Agora no jornal, fala ali, inundação, enchente, inundação. Não é algo simbólico, não. Isso aqui não é uma enchente. O que está escrito aqui no jornal não é uma enchente. Significa outra coisa. Não é assim. Cada texto interpretado conforme assim as regras necessárias para ter uma interpretação correta. Mas com a Bíblia não, a Bíblia tem que ser diferente, né? Segundo assim, não, tem que ser diferente. É a mesma coisa de eu interpretar uma notícia jornalística como eu interpreto um conto de Shakespeare, ficção. Quando você vai ler um conto de ficção, você já vê que aquilo ali não é uma verdade, é uma história fictícia. Não, mas aí não é a mesma coisa. Não, ninguém interpreta uma notícia jornalística como lê um conto de Shakespeare. Mas mesmo assim, não, a Bíblia ela é um livro escrito dentro do seu contexto, ela tem fatos históricos, mas não, vamos tratar a Bíblia como que tenha muitas coisas mitológicas. Geralmente é assim, né, na prática. O que não vai convier para mim, eu jogo pro lado mitológico da coisa ou pro lado de que é ultrapassado. E o que vai de acordo comigo, não. Aí é verdade. Então, a gente entra nesse problema. Mas por acaso quando você pega um livro de Karl Marx, seria correto você tentar forçar uma interpretação conservadora em cima do livro de Karl Marx? Uma interpretação mais conservadora, por exemplo, como nos livros de Edmund Burke? Tem como você ver... É a mesma coisa, eu pego Karl Marx e falo, não, eu vou interpretar o Karl Marx, vou sugá-lo de tal forma
que eu vou usá-lo para defender o capitalismo, para defender que ele está defendendo o capitalismo, entendeu? Eu vou usar o livro de Marx para dizer assim, não, Marx defende o capitalismo sim, eu vou dissecá-lo de tal forma até que ele... vou tirar tudo aquilo que ele defende assim do que eu não concordo e só deixo ali o que convém para mim. É certo? Não. Para você que é esquerdista, você não vai gostar se fizer isso, certo? A mesma coisa de eu pegar um livro do Edmund Burke ali, que é conservador, e você enxergar uma defesa de um socialismo nele. Você não pode enxergar uma defesa de um capitalismo no livro de Marx, e você não pode enxergar uma defesa de um socialismo no livro de Edmund Burke. Agora não, mas o pessoal acha que tem que pegar a Bíblia, que ela é escrita por princípios divinos, você açuga, passa um aspirador de princípios nela, como se fosse um aspirador de pó, você suga tudo que você não quer, todos os princípios que te incomodam e só deixa aquilo que te convém. Você percebe? Nem secularmente falando se pode fazer isso com outros livros, mas com a Bíblia, não. Aí a Bíblia pode ser feita, né? Então, a pergunta é, como é que eu posso interpretar a Bíblia, forçar ideias que não estão escritas na Bíblia? Como é que eu posso fazer a Bíblia apoiar algumas práticas, sendo que a Bíblia é contra elas? Como é que eu posso, um livro que ele tem princípios totalmente contrários a essas ideologias, como eu posso usar um livro sagrado para defender ideologias contrárias a ele mesmo? Infelizmente é o que tem acontecido. E muitas pessoas não se posicionam, né? As pessoas, elas têm o direito de acreditar no que elas quiserem, elas têm o livre-arbítrio. O problema é que tem muitos cristãos que eles não se posicionam, né? Tem muitas pessoas que não se posicionam, não estão lá nem cá, fica ali fazendo aquele meio termo, aquele discurso de veludo, aquele discurso ali meio parcial, sabe? Infelizmente tem pessoas que famosas da música, que fazem esses discursos aí, que apoiam isso. Fazem discursos inflamados, discursos aparentemente bonitos, dando vazão. Uma pessoa que participou de uma live essa semana, uma pessoa bem conhecida de muitos aí, falou algumas frases, né? Não, cada um tem sua contribuição. A teologia feminista, ela tem a sua contribuição para a teologia de modo geral. Desde quando a mentira tem contribuição com a verdade? Essa é uma pergunta a se fazer. Desde quando a mentira contribui com a verdade? Daqui a pouco vai dizer que Lúcifer contribuiu para Deus. Tem lógica. Ou é verdade ou é mentira, certo? Agora não posso dizer que tudo contribui. Não, se for contra os princípios da Bíblia, não contribui não. Agora, tudo que estiver dentro dos princípios bíblicos, contribui sim. Mas o que estiver contra, não contribui. Então não tem essa assim, não, cada um tem sua contribuição e tal. Todas essas teologias que nem poderiam ser chamadas de teologia, porque teologia, tem que ser Deus no centro. E não o humano no centro. Isso é humanismo, não é teologia. Entende? Então cada um tem sua contribuição, a confluência de diferentes, né? Você tem que fazer uma confluência ali. Então não importa se é verdade ou uma mentira, né? Você já faz uma espécie de ecumenismo ali, junta tudo, tem que ver uma confluência entre as ideias. Então a verdade tem que fazer confluência com a mentira. Olha que absurdo. Que absurdo. Então aí a teologia, eles acusam a teologia bíblica de segregar, mas eles mesmos segregam na teologia deles. Eles falam que a teologia bíblica é uma teologia puramente europeia, puramente branca, puramente... Mas eles mesmos segregam, criando a teologia disso, teologia daquilo, teologia feminista, teologia negra, teologia da libertação. Eles segregam. Sendo que Deus, ele inspirou a palavra de Deus para alcançar todos, sem divisão. Mas os que mais segregam, criando teologias que segregam, teologias não bíblicas, são os que acusam a teologia bíblica
de segregar e de dividir. Então que Deus abençoe você. Cuidado com essa teologia. Eu vou ler um verso bíblico aqui, desculpa o tamanho do vídeo, ficou um pouquinho grande, mas eu não poderia deixar de falar. 2 Timóteo 2, eu vou me fixar aqui no verso 5, que fala aqui sobre os males e corrupções dos últimos dias. Fala assim no verso 5: tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Aqui é uma das características do ser humano nos últimos dias. A forma de piedade. Forma de piedade. Há uma distância muito grande entre forma de piedade e ser piedoso de verdade. Tem pessoas que elas acreditam só no que está sendo pregado, só porque a pessoa fala de voz mansa, só porque a pessoa aparenta ser um cristão, ou aparenta ter uma ideia bonita, igual essas teologias aí, parece uma ideia bonita do paraíso na terra. Nossa, mas parece pessoas tão boas, uma voz tão suave, tão meigo. Mas a Bíblia fala, tendo a forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Então, o que você deve analisar numa ideia de uma pessoa, num sermão que uma pessoa prega, é a forma que ela fala, se é manso? É claro, a verdade ela tem que ser dita com amor. Mas é isso que você tem que analisar só? Não, você tem que analisar se o que a pessoa está falando é de acordo com a palavra de Deus. Porque o inimigo é astuto. Ele pode falar uma das maiores mentiras com a voz mais mansa possível. Então, voz mansa, aparência de piedade não é sinônimo de verdade. Que Deus abençoe você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e o helicóptero tá passando aí. Eita, nós. Tchau.